Hoje vamos ver quais são os melhores portáteis para se comprar em 2024, já que hoje em dia muitas pessoas querem mais portabilidade para se jogar, só que sem abrir mão dos jogos de console, e nem mesmo os celulares mais potentes da atualidade conseguem rodar jogos de console, como Resident Evil 4 que lançaram para o iPhone 15, porém ele não consegue rodar o jogo bem por não ter a potência necessária. Por isso hoje vamos ver quais são os melhores portáteis para se comprar em cada faixa etária de preço. Desde portáteis de R$300, que é o valor mais baixo que eu encontrei em um portátil que seja bom e durável, que já seriam alguns dos melhores portáteis do mundo. Lembrando que eles serão citados do mais barato até o mais caro. O primeiro portátil da lista é o R36S. É um portátil que possui duas versões, sendo uma delas com 64 GB de armazenamento, custando aproximadamente R$300, e a outra com 128 GB, custando aproximadamente R$350. Ele tem aparência bem parecida com o Game Boy e utiliza o chipset K3326, que é um chip relativamente velho, mas com bom custo-benefício. Ele vem com aproximadamente 10 mil jogos embutidos, lembrando que são jogos antigos e leves. Mas caso queira um portátil um pouco mais potente, não muito, mas ainda assim sendo mais potente, e com aparência que lembra um pouco mais do Nintendo Switch, recomendo o Abernic R35XX. Ele é um pouco mais caro, custando aproximadamente R$400. Ele tem uma tela de 3.5 polegadas e vem com mais ou menos 5 mil jogos integrados. E ele também tem suporte para controle sem fio com conectividade 2.4, que para quem não sabe é a conexão wireless, feita com um aparelho desse no controle. Uma opção de controle com suporte ao wireless 2.4 é o G4 Pro. E o Abernic também tem a capacidade de transmitir sua tela para uma TV, monitor ou até mesmo um projetor através do HDMI, e ele funciona num sistema operacional Linux. Agora vamos aumentar um pouco o orçamento e falar sobre o Nintendo Switch Lite, que custa aproximadamente R$1.300. Ele roda os mesmos jogos do Switch normal, só que não tem a capacidade de transmitir a tela para a TV e nem de retirar os joysticks. E na verdade tem alguns jogos exclusivos da Nintendo que não estão disponíveis para ele na loja, como Super Mario Party, Mario Tennis e até mesmo Just Dance não tem disponibilidade na loja dele. Agora aumentando o orçamento para R$2.000, que é o valor do Nintendo Switch normal, já que dos R$1.300 aos R$2.000 não tem nenhum portátil que tenha um custo-benefício melhor do que o Switch Lite. Então vamos direto para o Nintendo Switch de R$2.000. E com o Switch normal você vai ter acesso a toda a biblioteca da Nintendo, diferente do Switch Lite que não tem acesso a alguns jogos, e também vai ter a transmissão de tela para TV através da dock e joysticks removíveis, que é muito bom caso o seu analógico estrague. Assim acaba facilitando a troca dele. O único problema é que o joystick do Nintendo Switch é caro. E também vai ter uma tela maior, já que o Switch normal tem uma tela de 6.2 polegadas, só que ainda com resolução HD, podendo ser Full HD quando você transmite a tela dele para TV. E eu recomendaria que ficasse de olho também no Switch OLED. Ele é um pouco mais caro, chegando a custar R$2.300. Inclusive na Amazon ele estava por R$2.100 e eu vou deixar o link dele na descrição, assim como eu vou deixar o link dos outros portáteis também. E sobre o Switch OLED, ele tem uma tela um pouco maior, sendo de 7 polegadas, só que ainda sendo HD. Porém com uma tela OLED, diferente do Switch normal e do Switch Lite, que utiliza uma tela LCD. A diferença entre elas é que a tela OLED deixa a imagem mais nítida e um pouco mais brilhante. E tirando isso, ele é igual ao Switch normal, só muda um pouco das especificações da tela. Agora o próximo portátil da lista é o ROG Ally com processador Z1 padrão. E eu pulei a casa dos R$3.000 porque não tem nenhum portátil que custe R$3.000 que seja melhor do que o Nintendo Switch OLED. Sendo assim, pulei direto pro ROG Ally que custa R$3.600. Inclusive o ROG Ally consegue rodar os jogos do Nintendo Switch através de emuladores. Sobre o software do ROG Ally, ele vem com 16 GB de RAM e 512 de armazenamento, uma tela de 7 polegadas, Full HD com 120 Hz, e dá para fazer upgrade de armazenamento colocando um SSD do tipo 2230, que é um SSD menor, e futuramente também dá para pôr uma placa de vídeo externa nele, já que o processador dele é muito potente e aguenta placas de vídeo muito mais potentes do que o gráfico integrado dele. E sobre o upgrade de armazenamento, eu recomendaria que colocasse um SSD de 2 TB, já que o SSD de 2 TB do tipo 2230 custa aproximadamente R$1.100, que junto com os R$3.700 que você gasta no portátil, vai totalizar um gasto de R$4.700 e vai ter um portátil com 2 TB de armazenamento e muita potência, já que você vai ter a possibilidade de pôr uma placa de vídeo externa futuramente. Dependendo da placa de vídeo que for posta nele, ele pode ficar mais potente até do que o PlayStation 5 e o Xbox Series X. E de novo falando sobre upgrade de SSD, o SSD que for removido dele pode ser revendido, já que ele é compatível com outras plataformas, como um notebook e até mesmo o Steam Deck, que é o rival dele
ele utiliza o mesmo tipo de SSD. Agora vamos falar de outro portátil que custa o mesmo preço, porém é menos potente, que é o Steam Deck. E o Steam Deck utiliza o sistema operacional Steam iOS, que é um sistema desenvolvido pela Valve e é muito parecido com o Windows, só que modificado para jogos. Ele tem uma tela LCD de 7 polegadas com resolução de 1280 por 800 pixels, que acaba sendo um pouco acima de HD. E a tela dele também é 60 Hz, isso na versão de 64 e 256 GB, já que na versão de 512 GB ou mais de armazenamento, ele tem uma tela OLED de 90 Hz, só que ainda com a mesma resolução. Lembrando que a versão que eu estou recomendando é de 64 GB, já que dá para fazer o upgrade de SSD em casa. E lembrando também que o tipo de SSD que ele utiliza é o mesmo do ROG Ally, sendo o 2230. E comprando a versão de 64 GB de armazenamento e fazendo upgrade de SSD em casa para 2 TB, vai gastar aproximadamente R$ 4.600, R$ 4.700, enquanto a versão de 512 GB dele custa R$ 4.900, ou seja, vai economizar R$ 300 e vai ter 4 vezes mais armazenamento do que a versão de fábrica com 512 GB. Só não vai ter a tela de 90 Hz igual a versão de 512 GB já vem, já que, igual eu falei anteriormente, esse portátil não é muito potente e não consegue rodar muitos jogos acima de 60 FPS. Mas caso não queira fazer o upgrade em casa e queira ter a tela OLED em 90 Hz, tem uma versão de 1 TB dele, só que custa R$ 5.600. Mas eu recomendaria que fosse no ROG Ally. Eu acabei colocando o Steam Deck nessa lista mais por causa de muitas recomendações que eu vejo que fazem na internet. Mas eu recomendaria muito mais o ROG Ally, já que ele tem muito mais potência, custando o mesmo valor. Agora vamos para o próximo portátil, que é o ROG Ally, só que na versão com processador Z1 Extreme. Essa versão tem a mesma configuração de tela e a mesma quantidade de armazenamento e de memória RAM que a versão anterior dele, só que com um processador bem mais potente. Tanto que essa versão do ROG Ally faz com que ele seja o segundo portátil mais potente do mundo. Hoje em dia ele está custando mais ou menos R$ 5.800 e ele consegue rodar todos os jogos da Steam. Mas caso você queira o portátil mais potente do mundo, tem o Legion Go, que tem um software exatamente igual ao ROG Ally, só que com uma tela um pouco maior de 8.8 polegadas, com resolução Quad HD e 144 Hz. E não sei porquê, mesmo ele tendo o mesmo processador e a mesma quantidade de memória RAM, ele acaba tendo